Oi pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa última aula nós estudamos sobre um conjunto de partida e um conjunto de chegada. E na aula de hoje nós vamos dar nomes para esses conjuntos. Tá entendendo nada? Então fica comigo que você vai aprender tudo. Fala galera, eu sou o professor Ayrton e na aula de hoje nós vamos aprender sobre domínio, contradomínio, conjunto imagem. Também vamos aprender a calcular o zero da função. Então vamos lá. Para começar, vamos definir o que é domínio, contradomínio e imagem. Nomes assim tão esquisitos, tão estranhos, mas não precisa você ter medo. São coisas bem fáceis. Eu aposto que ao final dessa aula você vai saber tudo sobre domínio, contradomínio e imagem. Olha a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui dois diagramas e na nossa última aula nós vimos como reconhecer se esse diagrama é uma função ou não é uma função. Então vamos lá. Para ser uma função, né, para a gente definir esse diagrama como sendo o diagrama de uma função, o que foi que a gente definiu? A gente falou o seguinte, que uma função é quando todos os elementos do conjunto A, que nós definimos de conjunto de partida, certo? Que é aonde as flechas vão sair, tem algum correspondente no conjunto B, que nós definimos como conjunto de chegada. Tudo bem? Então perceba aqui, ó, que o conjunto A tem 4 elementos, o -3, -1, 0 e 2. E todos esses 4 elementos estão conectados, estão relacionando-se com algum elemento do conjunto B, do conjunto de chegada. Então, o -3 está se relacionando com o -1, o -1 está se relacionando com o 1, o 0 está se relacionando com o 2 e o 2 está se relacionando com o 4. Então, como todos esses elementos aqui têm algum correspondente do outro lado, então esse diagrama ele representa uma função. Agora, o que vem a ser domínio, contradomínio e imagem? Olha lá. Esse conjunto que nós definimos como conjunto de partida, ele vai ser chamado de domínio. Ele é o domínio da função. Então, o domínio da função nada mais é do que o conjunto de partida. Então, nós não vamos mais chamar de conjunto de partida. Sempre que eu falar, sempre que vocês ouvirem falar ou lerem a respeito de domínio, vocês vão lembrar. Bom, é aquele conjunto onde todos os elementos estão. Tudo bem? Todos os elementos estão, aquele conjunto de partida. Então, domínio da função. E aí, domínio, para a gente, toda vida que falar sobre domínio, a gente não escrever o nome domínio, a gente vai fazer um símbolo, certo? Uma notação. A notação é essa aqui, ó. D, F, parênteses, certo? D, abre parênteses, F. Sempre que você vê esse símbolo, você vai ler domínio. Esse conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. Contradomínio. Então, nós não vamos mais chamar de conjunto de chegada. Nós chamaremos de contradomínio. Então, quem é o contradomínio aqui? O -1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. São todos os elementos que estão aqui nesse conjunto B. Tudo bem? Ele é o contradomínio. Professor, e qual é a notação para contradomínio? Um nome desse tamanho tem notação? Tem. Nós chamaremos de CD. Certo? Contradomínio, aí entre parênteses, da função. Professor, se o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio, sobrou o que para ser a imagem? Você está percebendo que dentro do contradomínio tem os elementos que estão recebendo flechadas, que estão, digamos assim, sendo correspondidos com alguém do conjunto do domínio, não é verdade? Esses elementos, prestem atenção, esses elementos que estão sendo relacionados, correspondidos, eles fazem parte do conjunto da imagem da função. Então, a imagem da função, galera, imagem da função são os elementos que estão recebendo flechadas, que estão sendo relacionados com alguém do conjunto do domínio. Imagem, a gente vai escrever assim, a notação, ó, I, M, abre parêntese, F, imagem da função. Para ficar de forma mais clara e mais fácil, vamos fazer o seguinte, ó, DF. D representa domínio. Então, quem é o domínio dessa função? De acordo com o diagrama, aí você faz o seguinte, ó. Quem é o domínio? Domínio é o conjunto da partida. Então, quem é que está nesse conjunto A? É o -3, o -1, o 0 e o 2.
Eles fazem parte do domínio da função. Professor, e se tivesse mais números aqui? Sei lá, se tivesse um 5, um 7, esse 5 e esse 7 também faria parte do domínio? Também faria parte do domínio, tudo bem? Professor, e se esse 5 e esse 7 não tivessem se correspondendo com ninguém do outro lado? Aí, nesse caso, não seria domínio, mas também não seria função. Porque você está lembrado que para ser função, todos os elementos do domínio têm que estar ligados com alguém? Se o 7 e o 5 não tivessem ligado com ninguém, isso não seria uma função. Ficou claro? Contradomínio. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, todos. Os que estão recebendo flechadas e os que não estão recebendo também. Então fica quem? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a mesma coisa. Se aqui tivesse 5, 6, os 5 e os 6 seriam parte do contradomínio. E se os 5 e os 6 não estivessem recebendo flechas? Também seriam parte do contradomínio. Agora, o conjunto imagem. O conjunto imagem você vai olhar só para o contradomínio e aqueles que estão recebendo flechas. Então, eu tenho o menos 1, o 1, o 2 e o 4. Então, esses 4 elementos fazem parte da imagem dessa função, que é quem? Menos 1, 1, 2 e 4. Um outro aspecto que eu gostaria de detalhar com vocês é em relação às nossas variáveis dependente e independente. Nós vimos na nossa última aula que as funções elas possuem dois tipos de variáveis, a variável dependente e a variável independente. A nossa variável dependente, galera, será o domínio. Domínio será a nossa variável dependente. E a variável dependente, ela sempre é representada por x. Então, sempre que você vê x numa função, está representando quem? O domínio. Tudo bem? O domínio é o conjunto do domínio. A nossa variável independente é o conjunto, não do contradomínio, mas da imagem da função. Da imagem. E ela é representada por y. Aí, ó, o conjunto imagem, ele é representado tanto por y, mas também ele é representado por isso daqui, ó, f de x. Então, sempre que você vê f de x ou então y, é a mesma coisa. Professor, eu não entendi. Por exemplo, vamos aqui. A imagem nós só podemos encontrar aqui, no contradomínio, certo? No domínio não tem imagem, só tem imagem aqui no contradomínio. Então, eu vou pegar aqui o número 4, o elemento 4. O 4, ele está se ligando com quem? Com o número 2, com o elemento 2. Então, eu digo que 4 é o y e que 2 é o x. Tudo bem? Esse 2, ele está se ligando com quem? Com o 0. Então, eu digo que esse y é o 2 e o x é 0. Esse 1 está se ligando com quem? Com o menos 1. Então, esse é o y e esse é o x. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando eu coloco x igual a 2, o 4 será a imagem de 2. Então, sempre que você vê y ou f de x, isso daqui significa a imagem da função. Por exemplo, quem é a imagem de menos 3? O que eu estou querendo dizer com isso? Com quem que o menos 3 está se ligando? O menos 3 está se ligando com o menos 1. Então, menos 1 é a imagem de menos 3. 1 é a imagem de menos 1. 2 é a imagem de 0. 4 é a imagem de 2. Em outras palavras, sempre que eu colocar o x igual a menos 3 na função, eu vou obter o y igual a menos 1, ou seja, a imagem igual a menos 1. Vamos aqui praticar, tudo bem? Eu tenho aqui um diagrama e a partir desse diagrama a gente vai obter algumas respostas. Então vamos lá, primeira, df. O que é df mesmo? df é o domínio da função. Então quem é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto A ou B? A, conjunto A. Então é quem? Todos os que estão no conjunto A, todos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses aqui fazem parte do domínio da função. Quem faz parte do contradomínio dessa função?
São todos os que estão no conjunto B. Conjunto B, todos. Então, é quem? Os 5, 6, 7, 8 e 9. Todos eles aqui fazem parte do contradomínio. Agora, a imagem. A imagem é apenas aqueles que estão recebendo flechas. Então, quem está recebendo flecha? O 5, o 6, o 7 e o 8. Esses são a imagem da função. A partir desse gráfico, também dá para nós respondermos outras perguntas. Olha aqui. Y quando x é igual a 2. Vocês lembram que nós definimos o x e o y? Que o x é o conjunto do domínio e o y é o conjunto da imagem. E que o y eu também posso representar ele como f de x, certo? Sempre que eu ver f de x, é a mesma coisa que y, que é o quê? A imagem da função. Então, y quando x é igual a 2. Vamos lá, quando x é igual a 2, quanto vai valer o meu y? Então, vamos lá, quando o meu x é igual a 2, x é o meu conjunto domínio, eu vou procurar o 2 no domínio. Está aqui, ó. O 2 está se ligando com quem? Com o 5, ou seja, y vai ser igual a 5. F de x quando x é igual a 3. Professor, o que é f de x? F de x é a mesma coisa que y. Quanto vai valer o y quando x for igual a 3? Então, x é igual a 3, está se ligando com quem? Com o 7, ou seja, f de x, que é igual a y, é igual a 7. X quando y é igual a 8. Agora, aqui ele inverteu. Ele está dizendo, quando y é igual a 8, ou seja, quando a imagem é 8, quanto vai valer o x? Só você verificar aqui, ó, 8 na imagem, porque é y, certo? Ele está se ligando com quem? Com o 4. 8 se liga com 4. Então, x vai ser igual a 4 quando y vai ser igual a 8. X quando f de x é igual a 5. F de x é a mesma coisa que y, que é a imagem da função. Então, quando a imagem for 5, tá aqui, ó. O 5 está se ligando com quem? Professor, o 5 está se ligando com o 1 e com o 2. Qual desses dois vai ser o domínio dessa função? O x dessa função? Os dois. Tanto o 1 quanto o 2. Então, quando x for igual a 1, a imagem vai ser 5. E quando x for igual a 2, a imagem também será 5. Agora, nós vamos calcular o f de x igual a x. O que é isso? Sempre nós escrevemos da seguinte forma, né? F de x igual a... Não é verdade? Então, aqui dentro do parêntese, sempre tem um x. Sempre que você vê na seguinte situação, f de... E aqui no parênteses não tiver um x, tiver, sei lá, um número qualquer, por exemplo, 3, o que é que isso significa? Significa que no lugar do x, você vai colocar o número que está entre parênteses naquela função. Por exemplo, olha a seguinte situação. Eu tenho aqui essa função, ó, g de x igual a x mais 9, e eu quero calcular o g de 2. O que é isso? Quem está dentro do parêntese não é o 2? Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2 e verificar que número vai dar como resultado. Então, eu tenho, ó, g de x igual a x mais 9. Essa é a nossa função. E eu quero calcular o g de 2. Calcular o g de 2, como eu já falei, é no lugar do x eu colocar o número 2, o número que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho aqui x, vai ficar 2 mais 9, g de 2 igual a 2 mais 9 é igual a 11. Ou seja, quando x for igual a 2, o meu y, ou seja, a nossa imagem vai ser igual a 11. Deu para entender? Então, sempre que eu coloco um número, vai sair um outro número. Por exemplo, eu quero calcular agora o g de menos 1. Eu pego a nossa função, g de x igual a x mais 9, e como eu quero calcular o g de menos 1, o que é que isso significa? Que no lugar de x, agora eu vou colocar o número menos 1. Menos 1 mais 9. G de menos 1 é igual. Menos 1 mais 9 possuem sinais diferentes. E quando os sinais são diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai, dá o sinal do maior, que é positivo. Então, nesse caso, x é igual a menos 1 e o y é igual a 8. 8 é a imagem de menos 1.
Tudo bem? E isso você faz para qualquer tipo de função. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 1, por exemplo. E eu quero calcular aqui o f de, sei lá, f de 5. O que é que isso significa? Significa que aonde tem x, eu coloco 5. Então fica 5 ao quadrado menos 1. f de 5 é igual a 5 ao quadrado, 25. E quanto é 25 menos 1? 24. Ou seja, quando x é igual a 5, o meu y é igual a 24. A imagem será 24. Agora vamos calcular o zero da função. Calcular o zero da função é muito fácil mesmo. É só você fazer o quê? Você pega a função e iguala a zero. Quando você pega a função e iguala a zero, você encontra o valor de x para que a equação seja igualada a zero. Professor, não entendi nada. Pois vamos lá. Olha aqui, ó, eu tenho aqui essa mesma função, x mais 9. G de x igual a x mais 9. E aí eu quero calcular agora o zero dessa função. Calcular o zero da função é fazer o quê? Pegar a função e igualar a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x mais 9 e eu igualo a zero. Quando a gente iguala a função a zero, a gente transforma ela numa equação. E aí é só a gente resolver. Basta nós resolvermos a equação. Então, fica x é igual a menos 9. Ou seja, quando o meu y é zero, o meu x é igual a menos 9. O zero da função é menos 9. Por exemplo, eu tenho aqui outra função. h de x igual a 2x mais 1. E eu quero, então, calcular o zero da função. Calcular o zero da função é o quê? 2x mais 1 igual a zero. Pega a função igual a zero. Então, fica 2x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 meio. Ou seja, menos 1 meio é o zero da função. O que é que isso significa, professor? Significa que quando y for igual a zero, x é igual a menos 1 meio. Então, calcular o zero da função é justamente isso. Você pegar a sua função e igualar ela a zero. Ou seja, que número vai se ligar com o zero que está no lado x, certo? Se o y é zero. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Até a próxima. Tchau, tchau!